Cumprimento a amada, santa e gloriosa igreja com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos e irmãs em Cristo Jesus para meditarmos na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, de 1 a 29, pelo qual o nosso apóstolo Paulo se encontrava muito preocupado com as atitudes de alguns cristãos. Preste muita atenção para crescermos juntos, espiritualmente falando e agindo, que estavam se deixando levar por algo que Jesus Cristo já os haviam libertados. E Paulo, nesta carta, neste capítulo 3, escreveu dizendo para os irmãos de Gálatas que era para eles não darem ouvidos aos tais irmãos que estavam introduzindo as leis mosaicas no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como fazem nos dias de hoje. Isto porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Serve também para os dias de hoje, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Está tudo se repetindo, tudo acontecendo. Amém, Jesus? As mesmas coisas acontecendo hoje. Vamos juntos comigo. Roda a vinheta, meu querido amigo, e vamos saborear este alimento espiritual que nos torna cada vez mais parecidos com uma palmeira. Amém? E com uma casa construída sobre a rocha, pelo qual vem a chuva, vem a enchente, vem os ventos contra a casa, mas ela não desaba por ser alicerçada sobre a rocha, sobre o evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos juntos comigo? Prestem atenção. Meditarmos nesta carta para crescermos mais espiritualmente. Vamos. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagre entre vocês, realiza estas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, este é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, por meio
de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, um homem de fé. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persistir em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, povos de outras nações, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo Jesus. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a aliança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Qual era então a promessa da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo,
para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, quer dizer, da lei. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nenhum, mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Amém, irmãos? Amém, amém, amém. Glória a Deus e aleluia, Jesus. Fiquem todos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço bem apertado e um beijo no coração de cada um de vocês. Amém? Lembrando sempre, não deixem de orar por todos, de todas as nações, porque os dias são difíceis. Amém. Fiquem todos na paz. Amém.